Boa noite, especialmente às nossas mães, nossas irmãs em Cristo, a quem Deus tem dado essa graça, esse privilégio de serem mães. Hoje, segundo domingo de maio, é o Dia das Mães e mais uma vez nosso lamento de não poder estarmos congregados ali em nosso prédio e podermos, com a graça de Deus, celebrarmos esse momento todos juntos. Gostaria de, nosso estudo de hoje, ser um estudo direcionado especialmente às mães, mas com certeza o ensino é algo muito importante também para nós que somos os pais, os homens. São lições importantes tanto para quem já é pai, para quem já é mãe, para quem já foi, como também importante para aqueles que futuramente serão ainda pais ou mães. Mas será dirigida especialmente para mães. Eu gostaria de iniciar esse nosso tempo diante da palavra do Senhor com oração. Então vamos orar ao nosso Deus, então nós irmos à sua palavra. Nosso amado Senhor, agradecemos, meu Pai, pela tua maravilhosa graça sobre nós, teu cuidado fiel. Agradecemos também por nossas irmãs em Cristo, a quem o Senhor tem dado, ó Deus, esta graça de serem mães. Sabemos dos muitos desafios que há, mas agradecemos pela palavra do Senhor que não deixa essas irmãs desamparadas nesta condição. Pelo contrário, a tua palavra dá as orientações do que elas devem fazer e do porquê devem fazer como mães. Peço, portanto, que o Senhor use, ó Deus, a tua palavra nesta noite para encorajar as tuas servas, como também aos pais, aos homens, a refletirem bem, ó Deus, de como podem melhorar no exercício da maternidade, no exercício da paternidade, para a glória do Senhor. Nos abençoe segundo a tua graça. Peço por tua direção, em nome de Cristo. Amém. No livro de Provérbios, capítulo 31, capítulo bastante conhecido por falar da mulher virtuosa. E lá neste capítulo, no versículo 10, Provérbios 31, versículo 10, diz: mulher virtuosa, quem a achará? E nesse capítulo, que desenvolve a partir do versículo 10 sobre a mulher virtuosa, falando das suas atribuições, das suas qualidades, dos seus desafios, de como ela se comporta em diversas situações. Uma dessas, do que é dito acerca da mulher virtuosa, se encontra no versículo 28, tratando exatamente dessa área bastante importante na vida de uma mulher, que é a maternidade. Mas o que é dito lá nesse versículo 28, vamos dizer assim, já é o resultado de ela ter exercido bem a maternidade. Provérbios 31 e 28 diz: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, ou levantam-se seus filhos e a elogiam. Então a mulher virtuosa de Provérbios 31 é também uma mãe virtuosa, é uma mãe excelente. A mulher virtuosa é também uma mãe excelente. Praticamente a primeira metade da vida de uma mãe é investida nos filhos. Mais do que os pais, as mães elas passam muito mais tempo com os seus filhos, por passarem mais tempo em casa. Talvez para alguns seja uma realidade diferente, mas no normal, ou no geral, até o momento, as mulheres elas costumam passar bem mais tempo com seus filhos. E para essas mães que dedicam a metade da sua vida como mãe para investir no desenvolvimento dos filhos, na criação deles, seria muito recompensador para essas mães ouvirem de seus próprios filhos, quando estes já estão grandes, o reconhecimento de como a participação delas na vida deles foi tão importante agora para a sua vida, de como o que esses homens ou mulheres se tornaram, o quanto isso eles devem à sua mãe, a como elas os criaram.
Então seria muito recompensador, já no final, já quando não tem mais a obrigação de estar ali com os filhos, quando eles já tomam o seu próprio rumo, seria muito compensador para uma mãe ouvir elogio de seus filhos. É isso que acontece aqui em Provérbios 31, versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhes chamam ditosa. Mas com certeza, dentre esses elogios, dessa alegria que uma mãe pode ter, a alegria maior de uma mãe que teme a Deus é ver seus filhos, quando maiores, andarem nos caminhos do Senhor. Uma mãe excelente, a mãe cristã, ela se alegra primeiramente não pela formação acadêmica de seu filho, não pelo bom emprego que o seu filho conquistou, ela se alegra primeiramente não porque o seu filho ganha bem, porque ele é bem de vida, conforme o padrão da sociedade. Primeiramente, ela partilha da alegria do apóstolo João. O apóstolo João disse lá na sua terceira epístola, no versículo 4, ele disse: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir, a de saber que meus filhos andam na verdade. Então, para uma mãe cristã, o mais importante é saber que os seus filhos andam na verdade. Para uma mãe, o mais importante é o que o seu filho ou a sua filha vai se tornar diante de Deus. Isso é o mais importante. Ela não quer que o seu filho ganhe o mundo inteiro enquanto está perdendo a sua alma. Não, isso seria uma tragédia, isso traria profunda tristeza para uma mãe. Saber que o seu filho está indo bem em várias outras áreas, mas que está perdendo a sua alma. Depois que uma mulher se torna mãe, ela continua sendo mãe para toda a vida. Começa a ser mãe ainda jovem, a maioria das mulheres, e assim ela vai estar nessa condição de mãe para toda a vida. Então, como foi traduzido lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, a maternidade é uma missão. Eu gostaria de pedir que abríssemos nossas Bíblias lá em 1 Timóteo 2 e 15. Eu vou ler a partir do versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15, mas o versículo que eu vou pensar mais, que nós vamos meditar, vai ser no versículo 15. Então, no versículo 11 diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor e santificação com bom senso. A palavra traduzida aqui no versículo 15 como missão de mãe é uma palavra que tem a ver com maternidade. E aqui Paulo, os tradutores de Paulo aqui traduziram essa palavra como missão de mãe, porque trata exatamente dessa questão que tem a ver com a maternidade, que envolve essa missão tanto o processo de gerar filhos, como o processo de criação de filhos. Então a palavra aqui que foi traduzida como missão de mãe, ela se refere a essas duas coisas, a geração de filhos e a criação de filhos. Eu gostaria de tentar explicar um pouco, comentar um pouco sobre essa parte um pouco até complicada, que diz será preservada através de sua missão de mãe. Olhando no contexto, nós vamos ver que Paulo ele faz referência ao fato que a mulher, por meio dela, o pecado veio à humanidade. Embora a mulher ela tenha sido, vamos dizer assim, o veículo para o pecado atingir a humanidade, a mulher será preservada por causa da sua missão de mãe. Por ela ter sido o meio ou o vaso pelo qual o pecado chegou a toda a humanidade, como diz o versículo 14,
e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ela, por ter sido enganada, acabou que o pecado chegou para o homem, a proposta do pecado chegou ao homem, e este, como representante de toda a humanidade, caiu. Mas o veículo utilizado para que o pecado chegasse até ele foi a sua própria mulher, foi Eva. Então pode ser que por causa dessa situação, a mulher ela fosse carregar sobre si essa cicatriz, esse estigma, essa mancha de alguma forma ter sido responsável para que o pecado chegasse à humanidade. Mas o texto ele traz essa palavra de consolo, de conforto, de esperança, de que essa cicatriz, essa mancha não vai permanecer, porque a mulher ela vai ser preservada por causa da sua missão de mãe. Ou ela seria livre desse estigma, livre dessa cicatriz, por causa do seu papel em gerar e em criar filhos. Então, como mães, as mulheres elas têm a oportunidade, o privilégio de criar seus filhos para serem piedosos. Por causa da mulher ter sido enganada, os homens se tornaram pecadores. Mas essa condição pode ser revertida, com essa situação, a maldição trazida pelo pecado pode ser revertida por meio da criação de filhos, da geração e da criação de filhos, quando estes se tornam piedosos. Ou seja, as mães podem cooperar para a reversão da maldição do pecado quando geram e criam filhos para serem piedosos. De novo, as mães podem cooperar para a reversão da maldição do pecado quando geram e criam filhos para serem piedosos. Claro que é importante fazer uma ressalva aqui. Paulo ele está falando em termos gerais. 1 Coríntios mostra que nem todas as mulheres vão se casar. A algumas mulheres Deus tem dado o dom de permanecerem solteiras, e nem todas as mulheres casadas terão filhos. Então ele está falando aqui em termos gerais. De modo geral, comumente, o normal a acontecer é que mulheres casadas elas vão gerar filhos. E elas devem gerar filhos para se tornarem, criá-los para que eles se tornem homens e mulheres piedosos. Então, bastante atenção agora, principalmente para as irmãs que são mães, para exercer a sua maternidade, para cumprir a sua missão de mãe, são necessários 4 elementos que vão possibilitar para que você crie seus filhos para serem piedosos. Esses 4 elementos se encontram no versículo 15. Lá diz que ela será preservada através da missão de mãe, de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, amor, santificação e com bom senso. Eu vou passar por cada um desses elementos rapidamente. O primeiro elemento aí que é necessário para que você crie seus filhos, para que sejam piedosos, é a fé. E nesta epístola, Paulo ele dá bastante ênfase à fé. 18 vezes Paulo faz referência aí à fé. Essa palavra aparece pelo menos 18 vezes nesta epístola. E uma das ênfases que Paulo dá nesse livro sobre essa fé é que ela seja uma fé genuína, uma fé que é verdadeira. Uma das coisas que uma mãe que se diz crente precisa fazer é saber se realmente é crente. Uma das coisas que uma mulher que se diz crente, uma mãe que se diz crente, precisa saber ou precisa fazer é saber se ela realmente é crente. Que a sua confissão de fé, o dizer que é uma crente em Cristo, não seja só algo da boca para fora, mas que seja algo verdadeiro. Uma das razões que podem influenciar os nossos filhos a rejeitarem a Deus quando se tornam maiores é não perceber uma fé verdadeira, uma fé sincera de nossa parte. Não estou dizendo que sempre que um filho rejeita a Deus é porque os seus pais não demonstraram uma fé verdadeira. Não.
mas que a falta dessa fé verdadeira, ela vai produzir isso também, uma rejeição dos nossos filhos a Deus. Isso, claro que nem sempre acontece, mas normalmente uma coisa gera a outra. Uma falta de fé verdadeira da parte dos pais vão gerar nos filhos uma rejeição a Deus. Por isso essa ênfase da parte de Paulo aqui sobre a fé verdadeira, a fé genuína. Então, logo no começo do capítulo, ele fala de Timóteo e o qualifica como verdadeiro filho na fé. Não somente de filho na fé, mas de verdadeiro filho na fé, para enfatizar a veracidade da fé de Timóteo. Também no versículo 5 do capítulo 1, ele fala de fé sem hipocrisia. Importante observar que ele faz essa observação acerca da fé. A fé que é para ser vista em nós é uma fé sem hipocrisia. Em 2 Timóteo 1,5, ele fala da fé sem fingimento de Timóteo. Então ele está enfatizando essa ideia de uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que não é meramente superficial, que nós não estamos simplesmente nos fingindo ser crentes, mas que somos crentes de verdade. No capítulo 1, aqui no versículo 19, ele fala daqueles que vieram a naufragar na fé, que afundaram, pessoas que se mostraram que realmente não eram crentes. No capítulo 6, versículo 10, ele fala daqueles que, por amor ao dinheiro, se desviaram da fé. No capítulo 6 também, versículo 21, ele fala de novo de alguns que se desviaram da fé. E quando a Bíblia fala desses que se desviaram da fé, ou que apostataram da fé, está falando de pessoas que professavam ter fé, mas que não eram verdadeiras. E em determinada situação, ela então se mostrou que não era uma crente de fato. Essa fé falsa veio a ser revelada. Então, o cuidado aqui é para que nós tenhamos uma fé que é verdadeira. Esse é um cuidado que as irmãs, como mães, precisam ter, verificar que a sua fé é genuína, que você realmente confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então aqui é muito importante quando Paulo diz, em capítulo 2, versículo 15, que para cumprir a sua missão de mãe, é necessário permanecer primeiramente na fé. Então, são questionamentos importantes a serem feitos. Você realmente crê em Jesus como seu Salvador? Você realmente confia no Senhor Jesus Cristo? Você acredita na palavra de Deus? Você está disposto a defender a palavra de Deus como sendo a verdade? Se nós não demonstrarmos uma fé verdadeira, uma fé genuína em Jesus Cristo e na sua palavra, os nossos filhos eles também vão aprender a demonstrar uma fé que é superficial. Eles também vão aprender a demonstrar uma fé que não é verdadeira. Se eles perceberem em nós uma fé fingida, eles vão também nos imitar. Então, mães, irmãs, estejam cuidando para que a fé que você professa ter seja uma fé de verdade, que você seja uma crente de verdade, assim como era Timóteo, para quem Paulo escreveu esta epístola. O segundo elemento que é necessário para que você crie seus filhos, para que eles se tornem piedosos, é o amor. É a segunda palavra lá no capítulo 2, versículo 15, se ela permanecer em fé e amor. Para cumprir o papel de mãe, preciso também permanecer no amor. E aqui eu gostaria que você percebesse a ordem das palavras. Primeiro vem a fé, depois vem o amor. Primeiro vem a fé, o acreditar em Deus, o confiar em Deus e na sua palavra. O amor que ignora a fé não é um amor verdadeiro. É muito fácil tentar inverter as coisas. Você primeiro falar do amor e colocar a fé como algo
em segundo plano, como o amor sendo mais importante. E de fato o amor é importante, mas a palavra de Deus ela mostra que o verdadeiro amor ele é resultado da fé. O amor que existe sem a presença da fé não é um amor real, verdadeiro, no sentido que agrada a Deus, no sentido do amor que Deus quer que nós crentes tenhamos. Muitos pais são tentados a negligenciar o compromisso com Deus, são tentados a negligenciar o compromisso com a fé em nome do amor. Então, por amor, há uma negligência da fé. Quantas vezes mães deixam de fazer as coisas certas para demonstrar amor? Primeiro a fé, depois o amor. Essa é a ordem que Deus coloca. Primeiro a fé, depois o amor. O amor verdadeiro é fruto da fé verdadeira. No capítulo 1, versículo 5, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim, 1 Timóteo 1 e 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, ou seja, o que Paulo estava escrevendo nessa carta aqui, tinha como objetivo promover o amor. E ele diz, amor que procede de coração puro e de boa consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então esse amor que Paulo desejava promover por meio dessa carta, ela seria procedente de um coração puro, de uma consciência boa e também de uma fé sem hipocrisia. Então a fé verdadeira, ela gera o amor verdadeiro, produz o amor verdadeiro. Eu não tenho dúvidas de que as mães amam seus filhos e que muitas estariam até dispostas a dar a sua própria vida em favor de seus filhos. Mas a pergunta que o texto nos desafia aqui é se o nosso amor procede da fé. Ou seja, se o amor que temos por nossos filhos procede do nosso compromisso com Deus. Se o amor que temos para com os nossos filhos é fruto, primeiramente, do nosso compromisso com Deus. Infelizmente, há uma inversão destas coisas. Muitas vezes há uma negligência com Deus para demonstrarmos um certo tipo de amor para os nossos filhos. É o compromisso com Deus que vai produzir verdadeiro amor por nossos filhos. Amar os filhos não é só uma questão de instinto natural. Naturalmente nós temos sim algum afeto, algum apego aos nossos filhos, mas o amor que Deus fala e que devemos demonstrar também para os nossos filhos não é simplesmente essa questão de um instinto natural. É uma questão de amarmos primeiramente a Deus. Então o fato é, você só vai amar corretamente os seus filhos se primeiro você amar a Deus. Você só vai amar corretamente os seus filhos se primeiro, irmã, mãe, você estiver comprometida com Deus. Primeiro a fé, primeiro o compromisso com Deus. E então, amor. A fé vai produzir o amor. E você precisa permanecer na fé e no amor para que você crie seus filhos, para que eles sejam piedosos. O terceiro elemento a terceira palavra lá no texto, santificação. A santificação. Para ser uma boa mãe, que vai influenciar os seus filhos para piedade, você precisa ser santa. Você precisa permanecer em santificação. Ou seja, você precisa perseverar na luta contra o pecado. É disso que trata a santificação. É lidarmos com os nossos pecados, tratarmos dos nossos pecados. Isso é algo que esteve também bem presente nessa epístola. Geralmente, algumas vezes em que Paulo falou da fé nessa carta e também do amor, algumas vezes ele associou isso com a ideia de santificação, de santidade. Capítulo 1, versículo 5, que eu já li, lá diz, amor que procede de coração puro e de boa consciência. Essas duas coisas aí, coração puro e boa consciência, tem a ver com o assunto santidade. Também no capítulo 1, versículo 19, ele diz, mantendo a fé e a boa consciência. A boa consciência tem a ver com isso, com santidade.
No capítulo 3, versículo 9, falando para os diáconos, ele diz que eles deveriam conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Ou seja, há essa associação de fé com a santidade. Na sua missão de mãe, você precisa estar se santificando. Você percebe a importância disso? Tem ideia da importância disso, da sua santidade para a criação dos seus filhos? É por meio da santificação que você vai demonstrar dentro do seu lar que a sua fé é uma fé séria. Dentro da nossa casa, nós somos quem realmente somos. Dentro da nossa casa, você não esconde os seus defeitos. Os seus defeitos vão estar muito claros lá para as pessoas dentro da sua casa. E os nossos filhos, eles percebem facilmente os nossos defeitos. Muito bem, a santidade, ela é de grande importância. O lutarmos contra os nossos pecados é de grande importância para que os nossos filhos possam perceber o quanto nós levamos a sério a vida cristã, o quanto nós levamos a sério o nosso Deus. Santificação não é você tratar dos pecados dos seus filhos. Isso também é importante, também é preciso ser feito. Santificação não se resume a isso, não é, primeiramente você tratar do pecado dos seus filhos e sim dos seus próprios pecados. A santificação que Paulo fala aqui, que faz parte da missão de mãe, é ela tratar dos seus próprios pecados. Como eu disse, os nossos filhos, eles vão perceber os nossos pecados. É importante que eles percebam também que tratamos dos nossos pecados por meio do arrependimento, por meio da confissão e às vezes até mesmo confessar a eles. Como é importante que eles percebam também que nós nos esforçamos para mudar, que nós estamos lutando para agir diferente, para corrigir comportamentos pecaminosos em nossas vidas. Então, para que você crie seus filhos, para que eles sejam piedosos, é preciso que você também esteja praticando a santificação dentro do seu lar. E por último, o quarto elemento que aparece no final do versículo 15 é o bom senso. Se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. É muito triste, e eu acredito que você já deve ter visto isso algumas vezes também, é muito triste ver filhos que tratam seus pais como se eles não soubessem das coisas. Que tratam seus pais, algumas vezes, como se eles não fossem bons do juízo. Às vezes, filhos tratam seus pais como se eles fossem, perdoe a palavra, abestados. Infelizmente isso acontece. Infelizmente parte disso é nossa culpa pelas muitas vezes que nós agimos sem bom senso. A ideia de bom senso aqui é de moderação, de modéstia, de estar em perfeito juízo. A ideia é não agir com exageros, é agir de forma equilibrada. E quantas vezes no calor da situação faltamos com bom senso? Quantas vezes no calor da situação exageramos? Quantas vezes exageramos no nosso tom de voz, exageramos nas nossas palavras, exageramos até mesmo na força, faltamos o bom senso nestas coisas. Pois bem, mães e também pais, nós precisamos demonstrar equilíbrio diante de nossos filhos. Equilíbrio tanto nas nossas ações, como também equilíbrio nas nossas emoções. Esses 4 elementos, eles são indispensáveis para que uma mãe cumpra a sua missão de maternidade, para que ela gere, crie filhos, para que eles sejam piedosos. Se o Senhor tem concedido a você o privilégio de ser mãe, cumpra a sua missão permanecendo na fé, no amor, na santificação e no bom senso. Não é fácil. Quem já
passou por esse período de criação de filhos, as irmãs mais velhas sabem que não é fácil. Quem está passando por essa experiência agora também sabe o quanto é difícil a criação de filhos, mas ser mãe não é uma missão impossível. E com a graça de Deus, é um período, é uma missão que o seu desenvolver é muito prazeroso. Agora, estas coisas, permanecer na fé, no amor, na santificação e criar os filhos com bom senso, isso deve ser feito não simplesmente porque você quer ter filhos piedosos, você deve manter esse objetivo também, mas principalmente o objetivo maior é a glória de Deus. Você deve permanecer na fé, no amor, na santificação e fazer as coisas com bom senso, principalmente com o objetivo de agradar a Deus. Mesmo que você seja fiel, pode acontecer de, no futuro, quando já com entendimento, seguindo o seu próprio coração, pode ser que o seu filho decida não seguir ao Senhor, mesmo você tendo permanecido fiel. Mas o Senhor vai poder dizer para você: muito bem, mãe boa e fiel. Então nós devemos nos importar não tanto com os resultados, se os nossos filhos vão ou não seguir ao Senhor. O mais importante é agora você fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus e deixe os resultados nas mãos de Deus. Então meu desejo é que você, permanecendo fiel ao Senhor, você buscando permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso, que o Senhor lhe abençoe com esse bônus de você poder ver os seus filhos se levantarem e lhe chamarem ditosa. Que no futuro, quando os seus filhos já estiverem grandes, aos olhos dele, você seja uma mãe excelente, uma mãe ditosa, por ter sido fiel a Deus nesse período de criação de filhos. Que o Senhor abençoe a você, irmã, mãe, nessa grande missão. Vamos orar ao nosso Deus para nós concluirmos. Bondoso Pai, obrigado pela Tua bondade e graça, Pai. Obrigado pelo privilégio que o Senhor dá ao Teu povo de participar de algo tão grande, que é, ó Deus, gerar filhos e criar esses filhos. Em tudo, ó Deus, nós vemos a Tua mão, a Tua bênção. E é uma missão, ó Deus, de fato, em que nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Obrigado pela Tua palavra e pelas Tuas orientações. Capacita as nossas irmãs com o desejo, ó Deus, com a motivação para permanecerem nestas coisas que nós vimos hoje. Para que os seus filhos, ó Deus, tenham uma boa influência dessas irmãs e eles cresçam, ó Deus, e decidam seguir ao Senhor, se tornem homens e mulheres piedosos. Que o Senhor conceda, ó Deus, essa alegria a nós, pais, de vermos os nossos filhos andando na verdade, andando nos caminhos do Senhor. É o que nós te pedimos em favor dos nossos filhos. Os capacita, Senhor, com sabedoria e com a disposição que são necessárias. Em nome de Jesus te rogamos. Amém. Boa noite para todos. Feliz Dia das Mães. Muito obrigado.